Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal, que alegria poder cumprimentá-lo. Nesse vídeo de hoje vamos então recapitular a lição da Escola Sabatina, ou talvez estudar, a lição da Escola Sabatina desta semana. Estamos aí num trimestre muito especial aprendendo sobre o livro de Hebreus, uma mensagem para o tempo do fim. E sabe quando as melhores maneiras de estudarmos esse livro, a Bíblia, é estudando diariamente a lição da Escola Sabatina. Por isso, quero convidar você a pegar a sua Bíblia, a sua lição, e vamos agora compreender melhor o assunto dessa semana, que foi justamente Hebreus, mensagem para os nossos dias, Jesus, o doador do descanso. Estamos no primeiro trimestre de 2022 e o livro de Hebreus é um livro cheio de ensinos para todos nós. Por isso, vamos agora estudar a lição dessa semana. Mas antes, quero aproveitar e convidar você que não é inscrito ainda no meu canal para se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho para receber as novidades. E se o conteúdo do canal abençoar a sua vida, partilha também com os seus amigos, tá bem? Antes de abrirmos esse livro, nós somos aconselhados sempre a orar. Vamos fazer uma oração? Pai Celeste, muito obrigado por termos esse livro em nossas mãos. Queremos mais uma vez aprender um pouco mais sobre o livro de Hebreus. Que o Teu bom e Santo Espírito nos conduza agora e que nós compreendamos a Tua vontade para a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, Jesus, o doador do descanso. Esse é o tema da quinta lição desse primeiro trimestre de 2022. Ainda que a Bíblia não declare, nós acreditamos ser o apóstolo Paulo o autor do livro de Hebreus, da carta aos Hebreus. E nessa carta, como vimos até aqui, nós temos muitos ensinos preciosos. E o verso para memorizar dessa semana está lá em Hebreus capítulo 4, verso 9, aonde então o escritor nos diz: portanto, resta ainda um descanso sabático para o povo de Deus. Esse descanso, vamos falar sobre ele essa semana. Agora, antes, porém, quero motivar você a procurar a cada semana estudar um pouquinho mais do livro de Hebreus. É uma carta singular e ela fala especialmente da transição do ministério do santuário terrestre para o ministério do santuário celestial. É por isso que nos capítulos 1 e 2, já estudados na lição desse trimestre, nós vimos a respeito da entronização de Cristo como governante e como libertador do seu povo. E agora nos capítulos 3 e 4, são apresentados para nós lições a respeito do descanso, onde Cristo é o doador do descanso, aquele que nos faz entrar no descanso. E na lição dessa semana, eu queria já destacar dois pontos especiais desse descanso. O primeiro ponto é que trata-se de um descanso físico, e aí estamos falando a respeito do sábado. A cada 7 dias, Deus nos dá um dia para o nosso descanso físico. Mas o descanso dessa semana também fala do aspecto espiritual, ou seja, nós podemos descansar em Jesus Cristo. Nós podemos lançar sobre Ele a nossa ansiedade, como diz Pedro. Nós podemos colocar nas mãos dele todos os nossos temores, toda a nossa vida. Então é sobre esse descanso, nesses dois aspectos, que vamos estudar na lição dessa semana. Interessante que esses dois aspectos, conforme a lição nos ensina, eles estavam disponíveis desde o tempo do Jardim do Éden. Estavam lá para Adão e Eva. Na realidade, o primeiro sábado foi descansado por Adão e Eva, porque eles foram criados no 6º dia. No 7º dia, o Senhor descansou das obras que ele havia feito e ensinou o homem que este também deveria descansar. Então, Adão e Eva experimentaram esse descanso físico. Mas quando o pecado entrou em nosso planeta, pelo ato de desobediência do primeiro casal, comendo do fruto que não lhes era permitido comer, Deus então prometeu agora o descanso espiritual. Ou seja, aquilo que o pecado viera para roubar e destruir, Cristo viria para
reconquistar o homem, para dar a ele novamente direito à vida eterna. Então o sábado, ele não simboliza apenas um descanso físico, de um momento de relação com Deus, de comunhão com Ele, mas o sábado aponta para um momento na eternidade, onde nós também iremos descansar de todas as lutas que hoje nós enfrentamos. E há aqui uma frase de destaque da lição, onde diz assim: a verdadeira observância do sábado, entretanto, é mais do que um ato de lembrança, é um antegozo neste mundo imperfeito do futuro que Deus prometeu. Isso mesmo, o descanso de Hebreus chama a minha e a sua atenção para um momento onde nós iremos descansar plenamente, porque nós viveremos numa terra onde não mais existirá nem o pecado, nem a morte, nem sofrimento, nem luto algum. E é claro que é para esse céu, para essa nova terra, que as nossas mais caras esperanças apontam. Vamos então agora à parte de domingo, a terra como um lugar de descanso. E o texto de Gênesis 15 foi um texto interessante que a lição trouxe para nós. Porque em Gênesis 15, você tem um momento em que Deus fala com Abraão. E nesta fala aparece ali uma má notícia e uma boa notícia. Eu vou começar com a má notícia que Deus deu para Abraão. Qual foi a má notícia? No versículo 13 de Gênesis 15, diz assim: então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Lembra do cativeiro do Egito, que durou 4 séculos? Ele foi profetizado em Gênesis 15, quando Deus disse para Abraão: eu vou fazer uma aliança com você. Você vai ser pai de numerosa nação. Mas fique sabendo de uma coisa: a tua posteridade será peregrina, será escrava por 4 séculos. Essa foi a má notícia. Mas a má notícia que Deus deu, e é claro que as coisas ruins que aconteceram a Israel não foram por culpa divina, mas foi por causa da desobediência do povo, essa má notícia foi seguida de uma boa notícia. Aonde Deus diz assim, no versículo 14 a 16: mas eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Não foi isso que aconteceu? Quando o povo de Israel deixou o Egito, não lhes foi autorizado pelo próprio faraó a tomar posse das riquezas dos egípcios e levá-las para o deserto? Era o cumprimento dessa promessa de Deus aqui. Mas o texto continua: e tu irás para os teus pais, ou para os teus pais em paz. Então aqui Deus promete paz para Abraão. E serás sepultado em ditosa velhice. Então veja, na aliança abraâmica já estava a promessa do descanso, a promessa da paz. Você vai ter uma grande posteridade, ela será escrava por 4 séculos, mas vocês voltarão para a terra que eu vou dar para vocês, e você vai para a casa dos teus pais em paz. E você vai descansar em ditosa velhice. Aí estava a boa notícia dada a Abraão. Então Deus prometeu que levaria essa descendência de Abraão para uma terra que manava leite e mel, a terra de Canaã. Querido amigo, você que me acompanha aqui no meu canal, deixa eu dizer para você uma coisa: eu visitei a terra de Canaã. Meus olhos viram aquelas colinas que um dia Moisés e Josué contemplaram. Eu pude caminhar naquela região onde o povo de Israel chegou. E olha, a terra prometida é uma terra linda. E Deus levou o seu povo para lá por 2 motivos. A lição ensina isso. Primeiro, porque Deus queria se relacionar. Deus queria estar com o seu povo. E quando, através de Josué, eles cruzaram o Rio Jordão, eles chegaram aonde? Em Siló. E ali foi armada a Arca da Aliança, o tabernáculo, pela última vez. Aquela tenda que Moisés havia construído 40 anos antes, encontrou o seu repouso final. E Deus morava com o seu povo.
Esse era o objetivo de Deus, estar com seu povo numa terra que emana leite e mel. Mas Deus tinha um segundo objetivo, ao prometer o descanso para o seu povo. Deus queria abençoá-los para que eles fossem também agora mensageiros, para que levassem aos outros povos o conhecimento do Deus verdadeiro. E que através desse conhecimento as nações fossem alcançadas pelo Evangelho e o Messias viria para então salvar a todos. Esse era o plano de Deus. Deus queria entrar em relacionamento com eles. Agora, eu queria convidar você para refletirmos um pouquinho ainda a respeito dos mandamentos. Se você ler Êxodo 20 e Deuteronômio 5, nós encontramos ali os 10 mandamentos que Deus deu ao povo de Israel. E interessante que no versículo 2 do capítulo 20 de Êxodo, Deus diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Antes de dar os 10 mandamentos, antes de dar a lei, Deus lembra ao povo: eu sou o libertador de vocês. Fui eu quem tirou vocês da terra do Egito. Portanto, já que eu libertei vocês, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e lembra-te do dia de sábado para o santificar. Deus então entrega os 10 mandamentos. E no 4º mandamento, que fala do descanso, Deus convida o povo a descansar. Por quê? Porque Ele os libertou da terra do Egito. Nesse aspecto, o sábado, o descanso de Deus, ele não é apenas um descanso físico, mas ele aponta também para a libertação do Egito. No nosso caso, para a libertação do cativeiro espiritual. Deus quer nos livrar do pecado para a liberdade em Cristo, e o sábado torna-se um símbolo dessa liberdade. É isso que a lição vem nos ensinando. Agora, eu e você sabemos que o povo de Israel finalmente transpôs o Rio Jordão e entrou na terra prometida, mas não aquela geração que havia saído do Egito, porque de toda aquela geração só entraram Josué e Caleb. E por que os outros não entraram? A lição de segunda-feira traz o título: por causa da incredulidade. E foi essa incredulidade que levou o povo de Israel a não entrar na terra prometida. Eles estavam diante do descanso. Eles haviam caminhado por 40 anos, mas quando os 12 espias foram enviados à terra, 10 voltaram com um relatório negativo. E eles disseram claramente: aquela terra possui gigantes, e nós, aos olhos deles, somos como gafanhotos. Eles falaram mal da terra prometida. Eu costumo dizer que aqueles 10 espias, eles tinham visão de gafanhoto. É isso mesmo. Eles não estavam vendo a grande obra que Deus havia feito por eles, mas a visão era de gafanhoto. Aquela geração que vira o mar vermelho se abrir, antes disso, vira 10 pragas cair sobre a terra do Egito, vira um maná cair do céu, água brotar da rocha, uma nuvem que os protegia de dia, uma coluna de fogo à noite. Eles viram tantas maravilhas, mas eles duvidaram desse Deus. E por causa da sua incredulidade, o autor de Hebreus vai dizer: eles não entraram no meu descanso. Por que não entraram? Porque foram incrédulos. Olha, eu e você precisamos fazer ao longo da lição aplicações práticas e pessoais. E sabe qual é a aplicação que eu encontro nesse texto? Eu e você estamos caminhando para a terra prometida. Se a nossa visão for visão de gafanhoto, nós nunca entraremos nos céus. Pastor Arildo, o que significa ter essa visão de gafanhoto? É você não reconhecer as ações divinas, é não se lembrar dos milagres que Ele opera em nosso meio e, sobretudo, se esquecer das promessas. Deus havia dito: eu vou conduzir vocês, vocês entrarão na terra, vocês vão viver numa terra que emana leite e mel. Mas o povo finalmente se esqueceu de tudo isso. Deram ouvidos à visão dos 10 espias. Resultado, eles não entraram na terra prometida. Eles
vaguearam pelo deserto 40 anos e aquela geração morreu no deserto. Mas Josué e Caleb não. Eles acreditaram na promessa de Deus e eles entraram sim na terra prometida. E por muitos anos ainda viveram e viram seus filhos, netos e bisnetos crescerem nessa terra abençoada. Ah, meus amigos, por isso o autor de Hebreus vai dizer: resta ainda um descanso para o povo de Deus, porque Israel não entrou no descanso. Eles não aproveitaram a chance que eles tiveram. E qual é esse descanso que ainda resta para o povo de Deus? É o descanso espiritual que eu e você podemos ter na pessoa de Cristo. Agora, para que isso aconteça, eu e você precisamos fazer uma escolha. E aqui em Hebreus 4, a partir do versículo 6, o autor de Hebreus, que nós queremos ser Paulo, vai dizer claramente: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Sim. O livro de Hebreus apresenta o hoje como um conceito muito especial, um conceito cheio de significados. O conceito de Hebreus é que Deus cumpre as suas promessas. Primeiro, ele prometeu que o Messias viria para ser o governante. E agora você tem o Messias sendo entronizado nos capítulos 1 e 2 e começando a governar. Agora você tem também o estabelecimento da aliança eterna, o cumprimento das promessas divinas. Por isso hoje é muito especial esse conceito no livro de Hebreus. Ele fala para mim e para você da necessidade urgente de nós atendermos ao chamado divino. Como que eu e você podemos entrar nesse descanso? No descanso que Deus prometeu, físico e espiritual. É a lição de quarta-feira, é o que ela nos leva a pensar e a meditar. O descanso sabático, ele celebra o fato de que Deus criou todas as coisas. Deus criou em 6 dias o mundo e no 7º descansou. Agora, o descanso de Hebreus não apenas fala do descanso físico, mas do descanso espiritual que suas criaturas podem ter em função da obra salvadora de Jesus. É interessante que quando Deus cria o mundo em 6 dias, ele descansa no 7º. E quando Jesus conclui a sua obra da redenção, ele também conclui numa sexta-feira. E no sábado, ele também descansa. Assim, o sábado torna-se símbolo de criação e redenção. Deus é o nosso Criador, Deus é o nosso Redentor. É esse o descanso que o livro de Hebreus está apresentando para mim e para você. E nós, pela fé, podemos entrar nesse descanso. Como? Acreditando que Jesus é o nosso Criador e o nosso Salvador. Acreditando de que nós só podemos ser salvos através daquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. E quando eu creio nisso, quando eu exerço fé, eu entro no descanso divino. E eu já posso antecipar as promessas divinas. Eu já posso agora começar a desfrutar a vida eterna. Antes que ela tenha chegado, num tempo escatológico, mas eu posso desfrutar pela fé dos benefícios alcançados por Jesus Cristo. Assim, a lição conclui falando sobre a antecipação de uma nova criação. E Hebreus fala a respeito de um descanso final, que resta para nós como povo de Deus. Todos os sábados, quando eu e você descansamos, nós estamos antecipando o descanso futuro, que vai se iniciar quando Cristo voltar a essa terra. Assim, o sábado é um dia de celebração, um dia de graças, um dia de alegria. Porque não apenas nós estamos celebrando o fato de que Deus é o nosso Criador, mas o fato de que Deus nos redimiu e agora prometeu que vai voltar para buscar a todos nós e levar-nos para o novo céu e para a nova terra. Amigo, resta ainda um descanso para o povo de Deus. E nós, a cada sábado, temos um antegozo do que será esse descanso eterno quando Jesus voltar. Que bênção extraordinária é essa! Por isso, não perca a chance de, a cada sábado, tirar um tempo para descansar no Senhor. Tirar essas 24 horas para a comunhão com o céu. E assim nós estaremos nos preparando, não apenas para o nosso relacionamento presente e atual com Deus, mas antecipando as glórias da eternidade, do qual o sábado é um símbolo. Por isso, que Deus abençoe ricamente você, que você tenha uma semana muito feliz
e que você possa a cada dia meditar nesses ensinos maravilhosos da palavra de Deus, tá bem? O convite fica feito para você aí, se inscrever no canal, indicar também para os seus amigos e a cada semana vamos aprender mais sobre o livro de Hebreus. Eu queria convidar você para nós orarmos agora. Vamos orar? Pai querido, obrigado porque em Jesus nós experimentamos o verdadeiro descanso. E obrigado por sabermos que ainda resta um descanso para o teu povo. E nós vamos entrar nesse descanso finalmente, quando Jesus voltar. Obrigado porque Ele é o doador do descanso e nós queremos experimentá-lo agora em nossa vida. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Um abraço carinhoso para todos vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, indicar para os seus amigos e semana que vem a gente volta com outro tema da lição. Fique com Deus.